Olá, meus amigos! Estamos no ar com o assunto principal. E esse é o assunto principal mais importante da história de todos os assuntos principais. E talvez um dos momentos mais importantes também aqui para Fotos TV e para o Grupo Fotos. Vocês perceberam que a gente está num lugar super bacana? Isso aqui é a nova sede do Grupo Fotos. Não é o estúdio oficial está sendo construído, mas olha só que legal, a gente já tem uns ambientes bacanas aqui, então a partir de agora o programa Assunto Principal vai ser gravado aqui. Outra razão para ser um momento muito especial também é que você aí, meu amigo que já acompanha a Fotos TV, já acompanha o meu trabalho, sabe que eu trabalho com câmeras mirrorless já há algum tempo e venho defendendo essa nova tecnologia. Tenho esse livro aqui, Mirrorless, a evolução das câmeras fotográficas, que fala tudo sobre o que você precisa saber para entrar nesse mundo. E até o ano passado, que foi quando eu escrevi esse livro, só faltavam 2 grandes fabricantes começarem realmente a se envolver com essa tecnologia do mirrorless a nível assim profissional, né? Que era a Canon e a Nikon. Então, agora aconteceu. Em função da Fotoquina, agora de 2018, nesse último mês teve o lançamento da Nikon, a linha Z, e da Canon, a linha EOS R. Então, finalmente, Canon e Nikon entraram na mirrorless, assim, ó, com os 2 pés já, porque entraram com full frame e com câmeras de altíssimo padrão para atender o mercado profissional. E hoje, então, eu vou falar com 3 grandes fotógrafos, principalmente de casamento, que já trabalham com mirrorless e ainda fizeram essa transição assim mais recentemente. Eu já trabalho com mirrorless desde 2011, né? Mas eles fizeram uma transição agora um pouco mais recente e a gente vai discutir sobre o mundo da mirrorless, como isso tem atendido eles e também sobre esses lançamentos, então, esses novos lançamentos da Canon e da Nikon. E o primeiro que vai conversar aqui comigo é o Fred Kendi, o nosso amigo aqui já da Fotos TV já há algum tempo, né, e vai falar aqui com nós pelo Skype. Dá um alô aí pra galera. Opa, tudo bem, galera? Tudo bem, Rômulo? Um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com você nesse vídeo, nesse programa. E é uma honra estar compartilhando o que eu já passei, a minha experiência com o seu conhecimento. Legal. Então a gente pode começar justamente com isso, Fred. Você começou na fotografia com qual câmera? Tá, eu comecei na fotografia com Nikon, né? Nikon. Desde a época do filme, eu usava uma FM2, depois eu passei a usar a F3, F5, e daí para frente foi indo com as Nikon D200, D700, enfim. E eu estava quando eu migrei para mirrorless, isso foi em 2016, se eu não me engano, eu estava com a D750 da Nikon. Eu faço casamentos, faço 15 anos, basicamente eventos, né? Então eu tinha como prioridade uma câmera que me atendesse bem na performance em baixa luz e tivesse 2 slots de cartão, porque eu precisava de um backup na hora ali. E aí quando a Fuji lançou a X-T2, foi quando eu realmente pensei, avaliei, analisei, comprei uma X-T2 com uma lente básica, né, 23 e 35, e fui carregando comigo para os eventos para ver como ela se saía. E aí até o final de 2016 eu já tinha feito a transição completa. Pô, legal. Sabe que a minha história é mais ou menos semelhante, com exceção porque eu nunca fiz foto de casamento. Mas eu comecei também com Nikon de filme, depois fui na Nikon, parei na D700, na verdade. Eu comprei, a minha primeira full frame foi a D700, mas eu deixei ela cair dentro do rio enquanto estava fazendo uma foto de cachoeira. E eu me desesperei com aquilo e eu caí na real assim do quanto eu estava carregando um monte de equipamento para fazer as fotografias. E foi por causa do peso da câmera que tudo caiu, sabe? Eu quase perdi tudo que eu tinha por causa disso. E ali que deu o estalo de eu passar para mirrorless. E daí passei para Fuji, justamente, né? Desculpa te interromper, Romulo. Não, pode falar. O meu estalo também foi a questão do peso, né?
e eu tinha o receio era a performance, mas eu vi que a XT2 ela se saía bem. Ao contrário das versões anteriores que ainda estavam embrionárias para eventos, eu digo, né? Sim. Eu faço fotografia eu faço fotografia de arquitetura também, né? Uhum. Então a XT2 também me supriu essa parte aí, né? E quando eu assisti o seu programa lá, você falando sobre a lente 14mm, eu falei, putz, essa é a lente que eu preciso. É legal. E daí que é simétrica. Essa lente é fantástica. Eu usei muito ela para arquitetura também, né? Apesar de que eu não faço profissionalmente arquitetura, mas é legal, né? Você ainda mais tendo uma lente que te empolga a fazer, né? Na época que eu usava Nikon, eu tinha uma 20mm que era péssima. Não sei se tu chegou a ter essa lente. Tinha uma aberração cromática transversal explodindo. Né? A 20 eu não tive. Então, e daí depois eu tive a 24 2.8. A PCE, aquela tilt shift. Tá. Essa que caiu dentro da água. Nossa. Inclusive, meu amigo, se você estiver comprando, se você foi o cara que me comprou essa câmera há quase 10 anos atrás, eu te vendi ela porque ela não tinha problema nenhum. Ela sobreviveu à queda dentro da água. Só foi o susto. Mas aí agora tu tá com a Sony, então. Qual é a Sony que tu pegou? Eu tô com a Sony A7 III. A 7 III. Eu vim depois que eu peguei a XT2, gostei da Fuji, do sistema da Fuji, e acabei experimentando quase praticamente todas as câmeras da Fuji nesse sistema deles, nesse sistema da XT2, que foi XT20, XT3, X Pro 2, enfim, e até a XH1. Experimentou a XH1 então? Experimentei a XH1. Eu também peguei ela na mão e, a pegada dela é incrível, né? Era incrível, eu gostei pra caramba da câmera, melhor pegada, gostei dela. E logo depois a Sony veio com a 7 III. E aí quando eu olhei a Sony, eu vi uns tutoriais, vi você falando, aí eu falei, putz, cara, essa é a câmera que eu acho que eu preciso. Dar um jeito de falar que eu preciso dessa câmera. Que eu vou te dizer que quando eu peguei a XH1 também, porque eu tinha a XT1, né? Eu não cheguei a trocar para segunda geração das Fujis. Mas a hora que eu peguei a XH1, eu pensei assim, poxa, essa câmera finalmente me assentou na mão, porque pelo menos a XT1, ela não era tão boa assim, a ergonomia dela, né? Nem a XT2. Mas deu uma melhorada, mas né? também não era. O grip dela parece que é um pouquinho maior. Na verdade, se eu colocasse aquele Power Booster na XT2, ele ficava com uma pegada boa, mas aí ficava pesado. Sim, e tu tem que gastar uma graninha, né? Porque o ideal é que a câmera venha do jeito certo para tu usar logo, né? Exatamente. Mas a hora que daí a Sony lançou a 7 III, eu pensei, poxa, é o mesmo preço da XH1, né? Exatamente. A 7 III, como é que tu vai gastar $2.000 numa câmera APS se você tem uma full frame pelo mesmo valor, né? E, a qualidade de imagem... Me fala um pouco dessa tua experiência. Foi um baque você sair do APS em termos de qualidade de imagem para partir para o full frame de novo? O que tu sentiu em relação a isso? Então, eu acreditava que não ia ser um baque tão grande, né, mas eu realmente senti uma diferença muito grande da qualidade do arquivo final. Em termos de alcance dinâmico, em termos de resultado que a Sony entrega, e num tamanho de arquivo, né, razoável, nem é tão grande assim, 24 mega, né? Puxa, achei sensacional, gostei pra caramba. Tanto é que eu vendi uma XT2 e comprei a 7 III. E eu segurei a XH1 caso, né, eu resolvesse não migrar efetivamente. Sim. Mas não deu 3 dias, já vendi a XH1, mudei tudo pra Sony. E, puxa, é outra vida. Pois até fazendo um parentezinho rápido, mas tá interessante esse momento porque às vezes o fotógrafo tá lá com a DSLR e tem esse medo, né, de migrar para mirrorless. Tem. Eu tenho muitos amigos que eles são bem conservadores, né, ao contrário de mim, que eu não me apego muito à marca nem a modelo, eu vou naquilo que me atende do jeito mais fácil. Né? E tá aí a prova de que
não se adaptou, vende e bola para frente, né? Porque o mercado Bola está pra frente. aquecido, né? Não é Exatamente. difícil você vender uma câmera mirrorless. Essas câmeras mirrorless está bem aquecido o mercado, e a Fuji até um tempo atrás ela estava bem aquecida também. Então eu levei 2 dias para vender todo o meu set Fuji, pra você ter uma ideia. Sim. Então foi muito, muito rápido, muito rápido. E a Sony é um pouquinho mais cara, né, em termos de lentes. Se você quer as lentes Prime dela é um absurdo. Mas de nem caro. poderia ser a mesma coisa, né? Porque é full frame, né? A Fuji ela tem esse grande trunfo que o sensor dela sendo APS e a linha X dela é toda APS. Ela criou um sisteminha ali que funciona muito bem e aí isso barateia o custo, né? Sim. Barateia muito o custo. Tanto é que eu tinha praticamente todas as lentes da Fuji e por curiosidade fui experimentando, né? Até a 100-400, até um pouco antes dela lançar aquela que é mais grande angular, acho que é 8-14, alguma coisa assim, né? Mas aí antes disso eu já tinha vendido tudo, então. Mas já tinha experimentado de tudo da Fuji e ela tem um custo-benefício bem bom. A Fuji já te atendia então no que tu faz da parte de casamento? Já me atendia, né? A X-T2 ela tinha 2 slots de cartão também, SD, um slot de alta velocidade, se não me engano, o segundo não lembro se era ou não. A XH1 também veio assim. Ela tinha uma velocidade de... Quando você liga e desliga a câmera, não lembro o nome agora, tinha uma velocidade boa, eu acho que liga mais rápido que a Sony. A velocidade de foco dela para mim era satisfatória, o foco contínuo dela também me atendia, então tava feliz nela. Se não tivesse surgido a A7 III da Sony, que veio derrubando mesmo, principalmente por ser uma full frame por $1.900. Sim, e o mesmo sistema de foco praticamente da A9, né? Que é a top de linha em termos de velocidade. Eu ainda não tive a oportunidade de testar a A7 III no todo o potencial de autofoco dela, porque a minha lente é muito ruim. Eu só tive dinheiro para comprar 50 1.8, que é de $250. É horrível. Parece uma carroça, parece aquelas lentes da Nikon antiga, sabe? A linha AFD, que ficava FD. fazendo e você escutava a o barulho. famosa lente Robocop. É horrível, né? O tio Sony, ele deu uma rateada nessa questão aí dessa lente. Essa tem uma 50 macro também. Aliás, tu tá pensando em comprar lente, essas daí tu já exclui. A 50 1.8 é horrível. A 50, que é f2.8, eu acho que é macro, é horrível também. E a 2870 que vem com o kit da Sony, não sei se tu pegou ela com o kit. Eu peguei ela com o kit e vendi. Porque também é lamentável, né? Não curti a lente que veio no kit. Achei que fosse pelo menos próximo do que a lente da Fuji do kit também era. Sim. Que a lente da Fuji do kit era razoável. E esse da Sony eu não curti muito. Mas aí tinha um cara interessado em comprar e eu acabei vendendo. Mas tu sabe que uma das razões para a lente da Sony não ser tão boa é porque tu sabe que a Sony comprou a Minolta, né? Sim. Na época que ela começou ali. E essa lente desse kit aí é basicamente a lente da Minolta lá da década de 90, recalchutada, entende? Então a fórmula Elas ótica... fizeram uma roupagem ali. A fórmula ótica dela ainda é para flange longa, tanto é que se você pegar ela e olhar, o último elemento óptico ele fica bem recolhido lá para dentro. Exatamente. Entende? Porque aquela casca ali em volta é tipo um adaptador que está embutido na lente, entende? Então, agora entendi. A Sony fez uma gambiarra para conseguir vender barato a lente de kit junto com a câmera, mas aí ela não consegue oferecer o melhor da formulação ótica, que o grande lance das mirrorless, e pouca gente se liga disso, é a flange curta. É você poder jogar a lente perto do sensor. A lente perto do sensor, né? Se você... Exatamente. Essa é uma das broncas, por exemplo, que o pessoal vem muito me perguntar assim, Rômulo, mas qual lente que funciona bem adaptando? Eu estou querendo comprar uma lente da Canon para usar na Sony. Meu Deus. Não, cara, não faz isso, entendeu? Porque assim, a melhor coisa que você tem das mirrorless é a flange curta. Se tu bota um adaptador ali, tu acaba com a brincadeira, entende? Não faz sentido, tá? Agora sim, eu tenho uma 58 1.2 da Minolta da década de 70.
pô, uma lente preciosa, entende? Um negócio histórico. Isso é uma joia rara, É né? uma joia rara. Aí tu vai adaptar? Sim, aí tu vai adaptar, né? Mas agora tu pensar assim, Aham. vou comprar uma câmera da Sony e vou comprar uma lente da Canon porque é, sei lá, dos $100 mais barata que a da Sony, e aí botar um adaptador, Não vale pô, a pena. não vale a pena de jeito nenhum, né? Um E, amigo meu me perguntou sobre migrar para Sony, se dava para usar as lentes da Canon, que ele tem Canon. sim, Eu falei, no seu caso, eu até concordo, né? aham, Você pega o corpo, depois, conforme o tempo, você vai migrando. é, Mas que não faz sentido usar uma lente de DSLR na mirrorless. justamente. E, aliás, agora que a gente entrou no assunto da Canon, tu viu o lançamento da Canon EOS R? Tu chegou a Eu vi, acompanhar? eu não cheguei a ler sobre. Não, Uhum. não acabei. Essa semana foi bem tumultuada para mim. Acabei não indo atrás dessa informação que gostaria muito. Me parece que é uma câmera bem boa, né? Eu li mais sobre o da Nikon, que foi lançado acho que algumas semanas antes aí. Sim. Agora eu vou te já cantar a pedra assim que pro fotógrafo de casamento chora quando vê o lançamento, tanto da Canon quanto da Nikon, na verdade. Um slot de Da Nikon eu cartão. chorei. Um Um slot de slot de cartão, cartão. mesmo que seja o XQD, é complicado. A gente É fica complicado. bem inseguro. É. E essa questão também eu acho muito importante de você poder dividir vídeo em um, de repente. O cara que às vezes filma também, né? Porque Exatamente. às vezes Não, tem e hoje o fotógrafo de casamento que fotógrafo. filma e fotografa ao mesmo tempo ali, né? Exatamente, né? A gente tá entrando muito nessa parte de vídeos curtos para entregar, inclusive, para o cliente também. Sim. Né? Então já está com a câmera ali, já faz o vídeo, é rapidinho. Na 7.3 é um botão só, então, Né? nossa, Pô, esse é é um negócio bem incrível também, né? tranquilo. É. Porque você tá ali no modo que você só aperta, né? E Só tem, aperta, né? e tem os Na verdade, menus você tem todos duas customizados, separados. Eu achei isso fantástico, né? separados, fantástico, fantástico. E na 7.3 ainda tem duas opções, né? Que tem o botão de gravação normal e tem o botão de slow motion ainda. Né? E pô, o slow motion é em full frame, né? Nossa, Isso é 120? incrível, né? Cara, Porque é impressionante. eu tenho um monte de gente que meio que me odeia, sabe? Porque eu falo mal das câmeras e os caras não querem admitir que a câmera que eles usam não é a melhor, entende? E daí, né? Bom, Aham. parênteses à parte, o cara veio me falar que a Canon, ela filma em 4K com o corte, mas ela tem um motivo, e que a Sony também filma com corte e tem um motivo, e que eu tô falando bobagem. Mas assim, ó, não é fantástico você tá filmando lá com o 4K, aí você tá fazendo um slow motion, você tem o mesmo quadro. Você O não tem mesmo um quadro. corte, né? Então, ali, Exatamente. quando você tá fazendo depois a tua edição, não vai ficar dois Não, cortes diferentes. Então você não ter o corte, né, quando você passa do exato. 4K pro full frame, pro Full HD, e você manter o full frame, pô, isso é genial. E só a Sony tá fazendo isso, né? Isso Só é a Sony, que incrível. eu saiba, só a Sony que faz É, isso só a agora, Sony que tá fazendo hoje. isso. Eu não Então sei como é isso que é. tá a Nikon e a Canon em relação ao vídeo, mas eu acho Não, que tá bem inferior ainda. a Nikon, ela tá legalzinha, sabe? Porque o que Hum, faltava para Nikon, na verdade, era o sistema de autofoco, né? Porque o sistema de isso. autofoco da Nikon DSLR para filmar era por contraste. Agora É. já é por detecção de fase. Não é Ah, tão tá. aprimorado que nem o da Sony, por exemplo, não tem o rastreio de olho, né? Que Mas tá legal, sabe? Eu tenho já acompanhado que tá melhorou legal. bastante, então. É. Agora, a Canon EOS R é a 5D Mark IV. E a 5D Ah, Mark tá. IV faz 4K, mas ela faz um 4K cropado e não é um Aham. subsampling que nem por exemplo, a Sony A6500. Que ela faz 6K, na verdade, e reduz para 4K, então fica uma Reduz imagem para muito 4K. rica, né, em detalhes. E a Canon não. O 4K dela é o 4K de, sei lá, 4 anos atrás, 3 anos atrás, na tecnologia. Tá. É, Então, eu entendo. Inclusive, a minha segunda câmera hoje como backup, né? Porque a gente faz eventos, eu tenho que ter uma câmera backup que acontece, vai cair na água, né? sim. Aí
a minha backup é a 6500, Aham. né? É uma câmera valente, viu? É uma boa câmera, tanto para vídeo quanto para foto, até para foto. Mas a maioria não usa para foto, né? A maioria É. usa só para vídeo. Mas eu mantenho. Aí eu falei, apareceu uma oportunidade de uma pessoa vendendo uma 7.2 da Sony. Uhum. E aí eu fui nessa ilusão de que, né, a Sony tava boa e tal, e peguei essa 7.2, só que ela sofre, cara. Ela Ela sofre. sofre. É que nessa Ela não tem época, nada a ver com a 7.3. a primeira geração da Sony era muito ruim. Nossa, mas era assim muito ruim. Então, se você pegar a Sony A7 só, pô, é lamentável. Pra época era lamentável já, mas pô, foi a primeira full frame dela, não dá pra você querer que a Aham. marca saia deslanchando de cara, né? E foi a primeira a investir realmente na mirrorless dessa forma, né? Porque tá, tinha as Leicas já, né? Mas a Leica primeiro que não é bem mirrorless, é a rangefinder, né? Então ela já Rangefinder. estava seguindo o caminho, o barco que ela já estava fazendo. É totalmente diferente, não tinha sistema de autofoco na Leica, não tinha visor eletrônico para controlar as Aham. coisas. Então, o mérito da gente ter hoje em dia, eu acho, câmeras mirrorless tão boas a nível profissional é da Sony e da Fuji, que investiram nisso, né? Porque Elas foram para esse mercado com tudo, né? porque Panasonic e Olympus, que são as originais, né, quem começou tudo, Uhum. elas demoraram um pouquinho para investir no profissional. Né? Até porque sensor de fator de corte de 2 vezes é difícil, né? É difícil, é difícil. É. Agora, não sei se tu Mas tá sabendo, Panasonic vai lançar no final do mês agora full frame. é? É, A Panasonic vai sair do 4 terços lá? vai sair do 4 terços. Pô, e assim, ó, Hum, ela tá focada em vídeo, né? Ela é o grande é, nome pro é. vídeo. Se ela tivesse a GH5, se não fosse pelo sensor tão pequeno, ela bateria na Sony de longe, porque a tecnologia embarcada dentro da GH5 é fantástica. Né? Eu conheço uns videomakers que usam Panasonic, realmente. É. Só faltava para a Panasonic o tamanho do sensor. E pelo jeito tá aí. Tá vindo agora, eu acho que é dia Hum, 23 de setembro. Em função da fotoquina também vai ser lançada. essa fotoquina virou uma marca, uma referência no mercado, né? E o É, legal é que é de 2 em 2 anos que acontece, dois então dá anos. tempo para esse fôlego, né? Porque, Exato. pô, tem fabricante que ainda lança todo ano coisa nova, né? Mas Putz. novidade que não é novidade, né? Coisa É, recalchutada só só, né? recalchutada para não tentar não perder mais o mercado, né? É. Né? A Panasonic também vai fabricar o próprio sensor? Então, a princípio, a Panasonic fabrica seu próprio sensor, assim como Hum, a Canon fabrica seu próprio sensor e todo o resto aham. praticamente usa Sony, né? Usa a Sony, né? Todo o A resto. Nikon ainda está com o sensor da Sony, mesmo nessa mirrorless, né? Então, a 850, a D850 da Nikon, teve uma controvérsia muito grande ali no lançamento dela. Inclusive, eu cheguei a dizer que eu achava que era um sensor da Sony, por causa da formatação dos engates dos parafusos, da aparência geral. Aham. E, inclusive, também me caíram em cima dizendo assim: mas você fica só puxando para a Sony, né? O caso é que agora saiu, é oficial mesmo. Esse sensor da 850 foi confirmado, ele é fabricação da Sony. Da E Sony. a Z7 da Nikon usa o sensor da D850, então é o sensor da Sony. É o sensor da Sony. Não tem o que fazer. E não havia dúvida de que o da D750, que é o sensor de 24 megapixels, era da Sony. E a Da Sony. Z6 é esse mesmo sensor, então é isso. Né? E continua com o sensor Sony, então. Agora a Panasonic faz um trabalho muito bom na tecnologia de sensores, tão bom quanto o da Sony. Quem eu vejo que está um pouco defasado é a Canon. Né? A Canon tem ainda sérios problemas com Dynamic Range na maioria da linha dela. Só esse sensor mesmo da 5D Mark IV que ele tá ali, né? Ele chegou no mesmo Uhum. patamar das demais. Ele não ultrapassou, mas chegou no mesmo patamar. Né? Agora, todo o restante da linha da Canon, ela sofre muito com Dynamic Range. Né? Sofre bastante. Como trabalho com eventos na minha equipe,
Tenho 2 fotógrafos que usam Canon ainda, e 6D, 7D Mark III, e tem fotos ali que não dá para exigir muito, não. É. Ainda mais para casamento, né? Um negócio que eu sempre uso É. de exemplo é: você vai fotografar noivo de branco, noivo de preto. Depois você vai tentar Nossa Senhora. trabalhar com o Dynamic Range, enche de ruído, e um ruído magenta, uma coisa meio estranha que Ele é afeta. esquisita, É, não é só um grão, né? Tem toda Não, essa distorção de cor por trás. Né? Então daí a ele 5D parece... Mark IV não tem tanto isso. Mas, pô, a Uhum. 5D Mark IV é um absurdo. Tá $3.000 a câmera. Né? 3.000 e poucos dólares a câmera. Né? É Aqui, um a nível de absurdo, né? Brasil, fica totalmente fora da realidade. Né? A 6D, que poderia ser legal, pô, não é. Acabaram de lançar aí ano passado a 6D Mark II e ficou elas por elas. Na verdade, tem, pelos testes de laboratório, tem um pouquinho menos de Dynamic Range ainda. Né? É mesmo? Nossa, É. não... Eu, para não- mim não eu, mudou nada. eu não tenho acesso à câmera, né? Nenhum fabricante nunca vai patrocinar Aham, um cara que fala mal de tudo. Mas eu vejo os reviews, né? Então eu vejo essas análises de aham. laboratório, que elas seguem mesmo metodologia. Aí vejo todas as análises para tirar, né, uma comprovação. E parece que a 6D Mark II ela diminuiu um pouquinho a capacidade do Dynamic Range para conseguir aumentar um pouquinho o ISO final, sabe? Para jogar um ponto a mais no ISO final, Não, ela. eles diminuíram. Eu agora não entendi então também, porque o fotógrafo da minha equipe falou assim: não, tô com o Mark II, 6D Mark II. Eu falei, bom, agora vai ser melhor, né? E quando É, eu puxo para tratar as fotos, não, eu falei, para mim tá igual, pois não é. mudou nada. Agora, pior do que isso, só foi a Nikon, a 5D, que veio. A Nikon é famosa por criar uns slogans assim bem, né, ótimos assim para vender. Ela chamou de rainha das câmeras do escuro, né? Lançou ISO 1 milhão. Tinha ISO 1 milhão a câmera. Mas era horrível. Foi o primeiro programa, segundo principal que eu fiz, foi já descendo a lenha em cima da Nikon, porque para conseguir alcançar esse número de ISO 1 milhão, ela jogou o Dynamic Range lá embaixo. Tu não consegue recuperar 2 pontos de luz sem encher de ruído. Né? Então, Nossa não Senhora. é coisa só da Não, Canon. Né? Não é coisa não, só não da tem Canon. mágica, né? Não tem mágica, na verdade. Ou o sensor tem que ser de uma qualidade boa de construção, com uma tecnologia legal, no mínimo BSI, né? Tem que ser no mínimo Aham. BSI. E não adianta querer jogar o ISO máximo lá em cima, porque o Dynamic Range cai, não tem o que fazer. Cara, Né? quanto maior o ISO, é inverso, né? Não tem como. É. Aí, É, é o contrário. sim. Eu como né, nos casamentos eu costumo usar na faixa de 1.600 até 3.200. Eu não sou de subir muito o ISO, né? Então eu fico com um ganho dinâmico bem bom ali ainda. Mas tem alguns fotógrafos que eu conheço que eles abusam mesmo, usam 12.000, 24.000 e vambora. É o estilo de cada um, né? É, Então, hoje as câmeras permitem isso, né? Então tá tudo. A Sony, a 7 III, por exemplo, você pode ir na 24.000, dependendo do seu estilo, claro. sim. Você não vai ter aquela foto limpa, né? Mas sai uma foto bem boa já. Eu fiz umas fotos de estrelas com ela em ISO lá, estourando lá em cima, e é incrível. Né? É incrível, né? Mas para finalizar, então, Fred, você podia falar assim sucintamente para o pessoal ainda que está assim com medo de entrar nesse mundo da mirrorless e passar um pouquinho assim da tua segurança já dessa experiência que você teve tanto com o Fuji quanto com o Sony. Fala pro pessoal aí, tipo, o que eles estão perdendo, né? Eu acho que tem alguns fatores, né? Não consigo numerar todos eles, mas alguns fatores que para mim pesaram bastante, que eu acho que é a questão do peso total do equipamento, né? Que carrega. Você tem o peso do corpo, que já é menor, as lentes também são um pouquinho mais leves, nem tanto, no caso da Sony, no caso da Fuji eram bem mais leves, né? E o sistema já está bem confiável, né? Então, da Sony, por exemplo, o que me deixou muito seguro é a questão do foco. Ele tem um foco muito preciso, a 7.3.
Aham. O iFocus dele é impressionante. A pessoa está de lado, de olho fechado, ele fica lá focando o olho. É impressionante. No escuro que eu digo assim, numa certa luz mínima, né? Sim. É, a questão da velocidade para a gravação das imagens do cartão, né? Eu tenho usado o cartão da Sony também, que tem sido um resultado fantástico, né? E, enfim, acho que basicamente isso assim, né? Não tem e a facilidade com que você tem tudo lá na mão, né? Então o sistema mirrorless ele te permite você trabalhar com base no que você já está gerando ali na hora, né? Coisa que na DSLR era um meio de caminho do filme pro digital, né? Porque o filme a gente ia totalmente na Sim. técnica e a DSLR já misturava um pouco disso, você conseguia ver lá na hora o resultado e corrigir. E a mirrorless permite ver isso real time, né? Você já consegue ver exatamente como que vai sair ali, né? E isso tá rápido, né? Não é um negócio que você fica com lag ou alguma coisa assim, não. A câmera tá confiável. O estabilizador de imagem do sensor da Sony, fantástico também. Eu faço fotos, lógico que dependendo do movimento do assunto, né? Porque aí borra ou não borra. Mas quando eu quero segurar na mão e fazer uma foto a 1/5 de velocidade, eu consigo fazer e ele fica cravado o foco. Incrível isso. Então, esses sistemas não tem volta, né? Acho que não tem volta. A galera pode ir tranquilo que... E a Sony, a outra vantagem da Sony é que a assistência técnica dela funciona um pouquinho melhor do que as outras, eu acho. Não sei da Canon, né? Uhum. Mas tirando contar a Fuji, a Nikon e as outras marcas, são eu péssimas. não tenho muita referência com isso. Faz muito tempo que eu não preciso de assistência técnica. A última vez que eu precisei foi na Nikon ainda. E foi horrível. Assistência técnica da Nikon, a época, não sei se agora tem mais de uma, mas na época era só a Tetanaka ali de São Paulo. Nossa, levava 2 meses só horrível. para receber a câmera lá e para desembrulhar e dizer o que tinha. Era horrível. Não sei como é que tá hoje. Faz mais de 10 anos que aconteceu isso comigo, mas depois disso nunca mais precisei de assistência técnica. O legal, eu acho que também é isso, né? Eu digo porque eu usei a assistência técnica da Sony, para não falar que a 7.3 é perfeita, né? Uhum. Porque parece que é perfeita. Lógico, tem seus probleminhas ali e tal, mas ela teve... A que eu comprei, ela deu problema no estabilizador de imagem do sensor. Ela começou a fazer um barulho e o viewfinder ele ficava tremendo. Uhum. Como estava na garantia, era Sony Brasil, mandei para assistência e eles trocaram a câmera. Eles me deram uma outra câmera. Provavelmente aquela vai para refurbish ou alguma coisa assim. Sim. Então, não tive nenhuma dor de cabeça com isso. Isso é legal. Isso é importante também falar, porque o pessoal fica muito nessa de porque assistência da Canon tem em qualquer esquina. Mas, por exemplo, eu não tinha propriedade para falar sobre isso, né? Mas agora tu já me passando essa informação de que eles trabalham bem, já é também uma coisa boa, principalmente pro profissional, né? Porque o profissional não pode ficar esperando assistência, encomendar peça, né? Ficar caçando solução para resolver. Não, tem que trocar a câmera. Se está ali e o problema é crônico, tem que detectado. Já foi. Eu até pesquisei sobre isso para ver se era crônico, como na X-T2 tinha alguns problemas de travamento que a galera reclamava um pouco, né? Mas eu não vi ninguém falando. Acho que eu fui sorteado mesmo com esse problema. Mas... menos mal também, né? Porque teve o problema, consertou e não quer dizer que outras pessoas vão ter igual. Isso, exatamente. Então, galera, pode ir firme e forte, tranquilo. Mas só lembrando assim, né? Porque a Sony, por exemplo, tem uma galera que traz aí de fora, tal, né? Essa garantia que a Sony dá é a Sony Brasil. Sim. Né? Então, se o seu equipamento não é Sony Brasil, eu não sei como é que é. Não sei, realmente eu não sei. Mas é isso aí. Obrigado, então, pela conversa. Foi um prazer estar aqui com você, Rômulo. Eu acompanho todo o seu trabalho. Apesar de você fotografar coisas totalmente diferentes do que eu faço, tem muito conhecimento aí que eu acompanho, que eu pego para mim, eu uso, né? Então acho que é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho também aí. Valeu, obrigado. É isso aí, pessoal. Então a gente vai fazer um pequeno intervalinho e depois eu vou voltar com uma série conversando com outros fotógrafos na sequência, certo?
Até daqui a pouco. Muito bem, meus amigos, estamos de volta aqui. Agora eu vou falar com o Lauro Maeda. Dá um oi aí pra galera. E esse é o nosso papo, a continuação do papo sobre mirrorless, né? Eu tenho anunciado aí desde sempre que finalmente a Canon e a Nikon faltavam entrar nesse mercado e agora, né, entraram. E o Maeda, ele estava usando o Canon, né? Tu estava usando o Canon desde sempre, né? Praticamente. Se a gente for pensar na palavra desde sempre, não. Porque o sempre abrange um período muito longo para mim, entendeu? Eu fotografei com Nikon, depois fui para Canon, ainda no analógico, e passei de analógico para digital já na Canon. E recentemente, faz um ano mais ou menos, que eu migrei para Fuji, para mirrorless. Então, eu ainda sou um bebezinho, se for considerar todo o tempo passado trabalhando com Nikon e Canon. Então, é uma relação ainda muito diferente entre a DSLR, né, e a mirrorless. Muito mais DSLR na minha experiência aí de vida. Pois é, eu lembro que a gente se encontrou lá no Wedding e você ainda estava nessa, às vezes estava levando a Canon junto e tal. Isso. Aliás, quero te cobrar antes do livro, porque eu vi tu pegando lá, eu te entreguei na mão o livro de mirrorless. Me diz aí o que tu achou do livro. Cara, o livro é sempre bom a gente ter referências técnicas, né? Porque a gente vive num dia a dia tão atribulado e sempre em busca de resolver os problemas imediatos, né? E às vezes a gente tem a necessidade de buscar informações mais aprofundadas, né? E ter um livro como o teu é muito bom. Acho que sacia uma parte da nossa profissão que nem sempre é bem atendida, né? A gente fica muito naquele papo entre grupo de WhatsApp, funciona assim, funciona assado, é bom nisso, é ruim naquilo. E quando a gente tem uma referência bibliográfica, como o teu livro, isso tudo fica muito mais claro. E para quem tem interesse realmente em saber os porquês das coisas, por que as coisas acontecem e são construídas daquela forma, e por que os resultados são exatamente aqueles que são apresentados, a gente fica mais seguro também, né? Então, muito legal, recomendo para aquele cara que é um pouco mais curioso a respeito dos porquês, sobre equipamento fotográfico, parte técnica e tal, é muito legal. Eu acho que a editora acertou em cheio nesse aspecto. Legal. E me diz uma coisa, aquela época você estava então, tô levando a Canon também, porque não sei, e agora, como é que você está? Você já está só com a Fuji e ainda está... Eu tô, faz uns 4, 5 meses, se não me engano, que eu tô completamente mirrorless com Fuji. Vendi as minhas Canons, tô com uma 5D Mark II, que é a primeira 5D Mark II que eu tive, aliás, a única, né, que eu tive, tá comigo ainda e não vou me desfazer. Acabou que eu me apeguei a ela. E deixei uma 50mm também para usar com ela, e eu tenho uma 1740 também que ainda está aqui comigo. Então o restante tudo para Fuji. E qual Fuji que tu tá usando? Eu tô com uma XT20, que foi a primeira que eu peguei para testar, para ver como é que eu me saía e tal. E tô com a XT2. E você viu agora o lançamento da XT3? Sim, vi. Ficou tentado por ela? Na verdade eu fiquei tentado para ler um pouco mais a respeito, né, de ver quais foram realmente os avanços que ocorreram e tal, porque assim, se for pensar e me comparar
com uma boa parte dos fotógrafos. Digamos que eu sou um cara que não sou tão sensível a lançamentos, então eu sou ainda um cara que mais lento nesse sentido, né? De, tem um equipamento novo, legal, vou comprar, vou ver como é que é, se não der eu vendo. Não funciono dessa forma. Eu prefiro ouvir um pouco mais de comentários, poder analisar melhor como é que é o contexto desses comentários, e se eu tiver alguma oportunidade de estar testando esse equipamento antes, aí eu prefiro do que simplesmente me aventurar a, de repente, migrar totalmente para um outro equipamento antes de ter uma vivência, né, com aquele equipamento. Eu funciono dessa forma. Não é o certo, eu acho que não existe o certo, né? Cada um tem uma forma de atuar, e eu sou assim. Pois é, mas até legal, porque você então tem essa pegada um pouco mais conservadora, mas mesmo assim foi para mirrorless, né? Tipo, sim. Né? Porque tem um monte de gente ainda que fala assim, mirrorless é onda passageira, isso aí daqui a pouco vai sair de moda. Né? Eu acho que, nesse sentido, Rômulo, o que eu penso é o seguinte: alguns me perguntam, inclusive, né? Mas qual foi o teu principal razão, né, para migrar da Canon, uma DSLR, para uma mirrorless, né? Foi o peso? Foi, sei lá, o valor para poder comprar objetivas? As objetivas são mais baratas, o equipamento é mais barato? Eu acho que não. Eu acho que o motivo mais forte, aquele que predominou mesmo no momento em que eu decidi migrar, foi o fato de eu ter curiosidade de como a minha forma de fotografar poderia mudar mudando o equipamento, ou seja, sair da zona de conforto, daquele equipamento que estava na minha mão já há muito tempo, ou seja, as Canons que eu tinha estavam na minha mão, sei lá, 3 anos, né, um período, 4 anos, 5 anos com Canon, mais até. A tua última foi a Mark IV? Ou você a Mark III. Na 3? Parei na Mark III. Então, assim, estava tudo muito na minha mão, né? Não que seja ruim isso, né? Eu acho que é interessante tu ter um equipamento que é a extensão do teu corpo, digamos assim, né? Que tá tudo muito encaixado e que tu sabe exatamente a reação do equipamento diante de uma situação. Isso é muito legal. Só que chega um momento em que isso já não é mais suficiente. E que uma sarna para se coçar às vezes é mais legal do que tu, sei lá, tá tentando buscar um outro caminho e tal para te motivar. Então eu sempre busquei isso, algo que me motivasse a continuar a buscar evoluir, né? Então a evolução não é só por equipamento, não é só por técnica, não é só por experiência de profissão, assim. Eu acho que a evolução tem a ver também com a motivação que tu tem, né? E essa motivação, ela varia de acordo com o tempo. Às vezes a tua motivação é financeira. Em outra fase a motivação é por deixar um legado, né? Aí um outro momento é outro motivo. Então acho que cada um se sente, tem uma resposta para essas mudanças, né? E nesse momento a mudança foi por buscar a mirrorless e experimentar e ver de que forma que eu conseguiria evoluir mais um pouco na fotografia. Sim, e movimento é vida, né? Tipo, sem dúvida. É legal que a câmera seja uma extensão do corpo, mas sabe aqueles filmes americanos antigos de presidiário, os caras tinham uma bola? Aquilo também é extensão do corpo. Então nem sempre tu ter uma extensão no teu corpo é um negócio legal, né? Às vezes o negócio vai te segurando, né? Isso, depende do ponto de vista, sem dúvida nenhuma. Depende do ponto de vista. Tem que sempre estar... Tu tem que ter a chave, né? O presidiário não tem a chave para tirar ali. Tu tem que ter a chave, tu tem que saber identificar quando aquilo que era uma ferramenta tão boa que tu dominava e que tu tinha segurança nela, quando que aquilo começou a te travar. Isso aí, exatamente isso. Esse é o ponto, Rômulo. Acho que tu colocou bem claramente isso. E você sentiu assim, porque você saiu de uma full frame,
né? Uhum. Eu não sei se você tinha dificuldade, por exemplo, com um negócio que é recorrente da Canon, a questão do Dynamic Range da Canon, principalmente da Mark III, né? E tu partiu para um APS, que a princípio teria que reduzir a tua qualidade meio que geral, mas ao mesmo tempo o sensor da Fuji, o da segunda geração, tem um Dynamic Range muito bom. Bom. Como é que tu viu essa mudança no teu fluxo de trabalho, assim, em termos de, por exemplo, a tua edição mudou muito também? Olha, o que eu percebi foi exatamente esse ponto que tu falou, é uma percepção muito clara a respeito desse ponto, né? A captura de altas e baixas luzes, que é exatamente esse o ponto do Dynamic Range, né? Sem dúvida nenhuma é maior na Fuji, é perceptível, assim, vistas grossas, né? Não é nada que tu precisa realmente pegar uma lupa e ver, dar um zoom e ver, não, é visível, né? No monitor. Então, em algum momento, sim, há uma adaptação dos parâmetros, né, básicos para poder trabalhar nas fotos, nos arquivos RAW, né? Mas assim, foi bem tranquilo. A única coisa que me incomoda, não sei se é essa a palavra, é justamente algo que é recorrente em termos de reclamações e não digo decepções, mas pontos negativos assim a respeito, é realmente a textura, né? A textura que ainda não consegui me satisfazer assim 100% com determinadas ferramentas, né, de edição. Então, estou aí buscando alternativas em termos de software para edição para poder resolver essa questão. Tu tá usando o Lightroom para editar o RAW da Fuji. Da Fuji, E a gente já conversou sobre isso. Eu tenho Capture, já conheço o programa já há muito tempo. Quando eu migrei totalmente do analógico para o digital, foi o primeiro software que eu usei para edição de imagem, foi o Capture, né? Phase One, e aí foi a partir daí que eu conheci esse programa, mas depois a Adobe rapidamente reverteu a situação e levou o Lightroom lá para as alturas e todo mundo passou a usar Lightroom, inclusive eu, muito pelo fato da facilidade no fluxo com o catálogo, né? Sim. Que na época o Capture não oferecia essa possibilidade, né? Hoje já equiparou. Então, assim, já fiz testes dos arquivos da Fuji editados no Capture. Realmente muda muito a textura das fotos, principalmente para quem é chato, né, com relação a detalhes, né? Tem que ser chato, né? Pô, a gente tá gastando, a gente tá ganhando em real e gastando em dólar. Como é que não vai ser chato, verdade. Né? Tem que ser exigente, né, nesse sentido. Então, eu vejo que esse é um ponto que hoje talvez seja esse o ponto que me incomode mais, mas assim, os resultados são muito bons. É impressionante desde o início, quando eu comecei a trabalhar com a XT20 e comecei a ver os primeiros resultados, eu percebi que eu tinha algo incrível nas mãos, porque como é que pode uma coisinha desse tamanho, né, com objetivas também super reduzidas, chegar em resultados como aquele que eu estava vendo. Então, é impressionante para quem começa a usar, assim, ver o resultado, é incrível, incrível mesmo, assim. Eu tô super feliz de estar trabalhando com a Mirrorless, me deu, realmente acabou em alguns momentos mudando um pouco a minha forma de fotografar, minha forma de me colocar nos pontos de vista, principalmente os pontos mais baixos e pontos mais altos do nosso normal, né, que seria a altura dos nossos olhos. Então facilita muito todo esse... a possibilidade de bascular, a possibilidade de estar focando na tela e, sabe, essa funcionalidade que a gente tem hoje, que eu tenho hoje com esse equipamento, me abriu um pouco mais a cabeça e as possibilidades de clicar em situações que normalmente eu não investia tanto, né? Então isso é um ponto positivo, sem dúvida nenhuma. Legal. Então, eu já vou te adiantar assim, ó, que você não vai gostar muito da XT3, tá? Quer dizer, não que não vai gostar, sabe? Mas é que o que eu acho que poderia ser legal pra ti, ela não veio, entende? O que veio de novo?
veio um sensor de 26 megapixels da Sony BSI. BSI Certo. agora é legal. Mas não veio estabilização de imagem. Eu não sei se você Ah. chegou a pegar a XH1. H1, sim, eu já mexi com a XH1, inclusive do queridão de Curitiba, Fred Kendi. Eu peguei a câmera quando ele recém tinha pego a XH1 e vi a estabilização, tal, bem interessante, mas não trabalhei com esse equipamento no jogo, assim, né, na prática mesmo. Então a XT3 não veio com a estabilização de imagem. Esse sensor, ele melhora principalmente a velocidade, sabe? De gravação da imagem. Então a câmera está super rápida. Só para você ter uma ideia, tem fator de corte, tá? É de 1,2, eu acho, ou 1,17, além do APS. Mas com esse fator de corte, ela faz 30 frames por segundo. Uau! Entendeu? Tá, que loucura. Não é o APS, entende? É uma esquinha, é 1,27, uma coisa assim. É pouquinho menor do que o APS, mas nessa ele faz 30 frames por segundo. E daí no APS normal, né? E fazendo foco e fazendo a medição de luz, ela tá fazendo, se eu não me engano, 11 com o shooter mecânico, entende? Acelerou um pouco, né? Pô, tá incrível, né, em termos de velocidade, mas aí pra quem tem o dedo nervoso, né? Mas eu não sei se isso te traz tanto assim, porque, tu tem que ter uma agilidade no casamento, mas 30 frames por segundo também não, né? Não é o ponto que vai realmente fazer a diferença no meu caso, né? Não seria esse o ponto que faria maior diferença, sem dúvida. Agora, esse é um ponto que tu acabou de comentar, que eu acho que é importante a gente frisar, né? Claro, tem fotógrafos aqui, os nossos telespectadores e ouvintes aí, tem uma diferença entre eles de tempo de carreira e tal, né? Então é sempre importante a gente frisar, né, que o que importa no equipamento que você tem ou que você queira adquirir não é exatamente o que a mídia fala, né? Então a mídia diz que a câmera faz 30 frames por segundo, 20 frames por segundo, vai até ISO 105.000. Será que isso importa no trabalho que tu executa? Será que isso é o diferencial no teu trabalho, né? Então, essa consciência, né, eu acho que é fundamental a gente enfatizar, porque muita gente vai na onda, né, do marketing, da mídia. Claro, os fabricantes têm que vender, a coisa tem que girar, tal, mas muitas vezes fotógrafos, né, profissionais que de repente nem precisavam estar naquele momento tirando do bolso um recurso, tá lá fazendo e de repente tendo mais dificuldades em função disso, ou então deslocando aquele recurso num momento que não é o propício, e ao invés de colocar esse recurso em outro ponto, né, do negócio que pudesse dar mais retorno, né? Então toda esses aspectos acho que são importantes a gente colocar aqui, né, para a galera. Tu tem que racionalizar, né? E aí, por exemplo, ao mesmo tempo racionalizar e ao mesmo tempo estar aberto. Então, Exato. você tem que estar ligado com o que está acontecendo, porque se você racionaliza demais, daqui a pouco você te engoliram, né? O ponto de equilíbrio é muito difícil, na verdade, né? Vai depender muito de ti, do que tu faz, de qual o mercado que tu está atuando, quais as tuas necessidades, né? E também qual é o teu nível de curiosidade, eu tenho que ser um cara muito atualizado o tempo todo, então isso vai depender. O importante é a gente ter esse equilíbrio, digamos assim, como um princípio, né? Eu acho que assim a gente consegue levar bem as coisas. Isso é legal. E você viu o lançamento da Canon? Da EOS R? Da mirrorless? Eu vi em alguns posts, mas ainda não tive oportunidade de me aprofundar, preciso ler mais a respeito, e tenho curiosidade principalmente de usar, de ver qual que é.
É claro, a gente fica sempre curioso com os lançamentos, né? É uma coisa Sim. que não tem como não ficar, porque o marketing é muito forte e nós, fotógrafos, também temos essa coisa, esse bichinho que fica ali te cutucando para poder, pelo menos, entender qual que é a proposta desse novo equipamento, dessa nova ferramenta aí para gente poder usar, né? Então, sem dúvida, existe a curiosidade. Talvez não exista nesse momento um tempo para me aprofundar nisso. A gente está sempre focado em outras coisas e isso acaba ficando de lado. Eu fiz a análise do lançamento tanto da Nikon, porque a Nikon também foi, Sim. né? Aliás, é por isso que a gente está fazendo essa conversa tão importante, tão histórica agora, porque finalmente todos os fabricantes têm mirrorless já. Né? Exato, exatamente. E eu fiz a análise tanto da Nikon quanto da Canon e vou te dizer um negócio. Se você não tivesse ido para a Fuji, talvez tu teria saído da Mark III para a Canon, porque Entendi. a Canon, a EOS R, é a Mark IV versão mirrorless. Entendi. Entende? Entendi. Quase $1.000 mais barato do que a Mark IV, mas com o mesmo sensor. Entende? Entendi. Claro que é o sensor que manda, né? E é o melhor sensor da Canon. Pode ser assim, né? A Canon tem problemas em várias linhas, mas o sensor da Mark IV, ele é ok diante dos demais. Sim, né? sim. Ele é bom. Antes era muito inferior, por exemplo, esse que tu tinha a distância era Mark muito III grande. era muito grande. Mas agora, então, o da Mark IV é ok. Não é extraordinário, deu uma equiparada. Mas ok. E essa EOS R, ela é a versão, ela é o mesmo sensor, ela é todo o mesmo sistema, só que aí colocado no sistema novo da Canon. Então, é muito interessante. Para quem, não para quem tinha Mark IV, mas para quem de repente tinha Mark II ou a Mark III, estava pensando em ir para Mark IV pular para ela. Entendi. Me diga uma coisa, ela já vem com 2 slots? Nem Canon nem Nikon lançaram 2 slots. Pois é. Então, mas são aí duas comadres, né? Sim, elas se conversaram e falaram assim, não vamos botar 2 slots. Isso. Não é a hora. Não é a hora de botar. A gente entende também essas estratégias, né? Talvez a gente não concorde, mas a gente entende que é um processo, né? Logo na primeira mirrorless, né, já lançar com 2 slots talvez não fosse a melhor solução em termos financeiros para os fabricantes. Mas o que acontece, assim, por exemplo, no meu caso, tá? Vamos exemplificar aqui. Quando eu tinha a XT20, eu trabalhava com a XT20 e com a Mark III junto, uma de um lado, a outra do outro. Como é que eu trabalhava nessa época que eu era, digamos, um fotógrafo que tinha o equipamento misto, né? Como é que eu fazia? As fotos que eu me dedicava para contar a história do casamento, momentos espontâneos e tal, né? Eu buscava com a XT20. Os retratos, ou seja, as fotos que as pessoas... a gente sempre diz que os retratos são fotos encomendadas, né? E são realmente, né? São fotos que as pessoas estão esperando depois. Elas têm consciência de que foram fotografadas e depois vão cobrar essas fotos, né? Os retratos eu fazia somente com a Mark III, que tem 2 slots. Então, esse aspecto, para mim, que fotografo eventos sociais, basicamente casamentos, né, momentos em que a gente tem uma grande responsabilidade, não que os outros não tenham, os outros trabalhos não tenham, mas eu considero que precisa de muita responsabilidade, a gente não pode errar, não pode, tem que minimizar qualquer tipo de problemas. Os retratos eu fazia questão de fotografar com a câmera com 2 slots para fazer o backup imediato na hora do clique. Eu só saí da Mark III depois que eu peguei a XT2, que também tem 2 slots. Então, os retratos eu continuo fotografando só com a XT2 e a XT20 ela serve para fazer as fotos de momentos. Não que eu não faça fotos de momentos também com a XT2, mas os retratos todos são feitos com XT2. Então, assim, só nesse sentido, só nesse aspecto, para mim,
para mim, já seria o suficiente para manter a ideia de estar com a Fuji, com a X-T2, etc. É claro que não é só esse aspecto que vale, mas no frigir dos ovos, ou seja, lá no final, para mim é mais importante eu ter uma câmera que, mesmo sendo talvez um pouco inferior, talvez um pouco mais lenta, que me tranquilize nas fotos, digamos, as de responsabilidade mesmo, que são as fotos encomendadas, do que de repente pegar uma câmera que talvez seja mais rápida, que dê um melhor resultado, mas que eu fique, durante o trabalho, preocupado com a possibilidade de talvez dar algum problema num cartão e eu não ter acesso a essas imagens, entendeu? Pois é, sabe que eu puxei isso daí justamente porque, assim, a câmera tinha tudo para ser incrível, tanto a da Nikon quanto a da Canon, e eles foram lá e botaram um slot de cartão só, né? E, assim, não quiseram botar, eu ainda não consegui entender o porquê, porque se eles estão usando o melhor sensor da Nikon, tá na Z7. O melhor sensor da Canon tá na EOS R. Por que não gastar ali? Quanto custa um leitor de cartão para uma câmera dessa? Sei lá, uns $50 é o valor dele, da câmera, entende? Entendi. O que eu acho, Rômulo, assim, sinceramente, é o seguinte: eles devem ter investido uma baita de uma grana para poder desenvolver essas câmeras, né? E de alguma maneira existe um planejamento de lançamento e fazer essas câmeras poder retornar esse investimento o mais rápido possível. E aí, num segundo momento, aí eu acredito que eles consigam rapidamente mudar esse projeto para 2 slots. Eu acho que é um processo, na verdade, que são passos planejados. Mas você tem que ver que, por exemplo, assim, é a top de linha. Não tem como ser mais top de linha do que isso, porque senão teria que inventar outro sensor. E tops de linha são lançados a cada 2 anos. Exato. Pô, eles vão ficar mais 2 anos atrás da Sony. Na sombra da Sony, por não querer colocar um slot de cartão. E outra coisa péssima também da Canon é que ela não botou estabilização de imagem no sensor. E assim, ela lançou lentes para essa mirrorless nova sem estabilização de imagem. Com estabilização de imagem na lente. Ou seja, não vai ter no corpo. Entende? Entendi. A Nikon não. A Nikon não tem nenhuma lente que ela lançou para mirrorless com estabilização de imagem. Porque a estabilização de imagem está todo no corpo. Então ela está demonstrando assim, todas as minhas câmeras a partir de agora, mirrorless, vão ter estabilização de imagem. Sim. E aqui um posicionamento. Exatamente ao contrário. Ela se posicionou, pode ser que ela troque de ideia, porque vê o mercado, mas ela se posicionou com lentes IS ainda. Né, no sistema mirrorless, que ela acabou de inventar o sistema, e aí já começou um sistema que já está atrás das 2 principais concorrentes. Pois é, vai entender isso, né, Rômulo? Vai entender isso. São coisas que a gente não tem as respostas, né? A gente só fica indignado em alguns aspectos, assim, né? Com esse caminho, né, que eles decidem seguir. Então, eu acho que isso serve ainda mais para a gente ficar confuso, para as coisas não terem uma definição, uma coisa muito clara. E aí eu acho que é importante, nesse sentido, esse teu papel, né? De estar fazendo essas avaliações, de estar colocando esses pontos que são mais relevantes nos equipamentos novos sendo lançados. Então, acho que esse papel, isso reforça ainda mais esse teu papel aí digamos assim, do cara que está ali antenado, atualizado e com conhecimento suficiente para poder passar para o mercado, para os outros profissionais, essas novidades, né, com muita base. Tu sabe que eu levo muita porrada por causa disso, viu? Ah, com certeza, imagino. Eu imagino. Que, por exemplo, eu peguei a Sony, né? Tô com a A7 III e fiz uma análise dela falando mal dela. E é a câmera que eu acabei de comprar. E teve gente falando, esse vídeo foi patrocinado pela Canon. Teoria da conspiração. Não, essas teorias da conspiração, ainda mais hoje né, como a gente vive hoje, né, sempre conectados e tal. Cada um tem as suas opiniões, e eu acho que esses comentários vão só aumentar, na verdade, sabe? Porque na verdade eu me divirto, porque eu tô sendo patrocinado por tanto fabricante, né, que, pô, eu tô rico já, né?
Tá milionário. Tô tá milionário, milionário. né? É, Tanto o patrocínio. cara. Eu tô esperando o patrocínio da Hasselblad. Só, Opa, né? Aí começa sim, a ficar né? interessante, né? Aí fica bacana. Aliás, eu não sou patrocinado por nenhuma marca, tá? Quero ressaltar de novo, porque eu tô esperando a resposta da Hasselblad. Eu mandei uma cartinha lá pra eles e eu tô esperando eles me responderem, né? Agora eu mandei a carta pra Suécia, não sei, os chineses compraram. Eu não sei se eu não devia ter mandado pra China, talvez por isso que não me responderam, né? Vai saber, exatamente. Tem potencial. Mas me diz um negócio, você filma também? Você tá trabalhando com filmagem ao mesmo tempo? Não, eu tenho pouquíssima experiência na parte de vídeo, mesmo na época da Canon e tal. Tenho feito alguns vídeos em função da necessidade mesmo de muito alguns conteúdos e tal. Mas o que eu vi, gostei muito do resultado do vídeo, tanto da XT20 quanto da XT2. Aí eu aproveito o ensejo, a oportunidade para fazer uma consulta contigo, cara. Lá. Pode ser? Pode ser, manda lá. Bicho, eu acho que eu configurei tudo, tanto da XT20 quanto da XT2, para gravar vídeo. Eu configurei tudo igual, tanto numa quanto na outra. Eu acho, tá? Porém, e eu sei que o sensor de uma é igual ao sensor da outra, só tem os sensores iguais. Só que na hora de gravar, nas mesmas condições de luz, temperatura, pressão e etc., o resultado visual dos vídeos ficou diferente. A que se deve essa diferença? É uma diferença bem razoável, cara. Assim, não é sutil, não. Eu tenho quase certeza que a diferença é no processador. O processador da XT2 é o top de linha. O processador da XT20 não é o top de linha. Entendeu? Entendi. Eu precisaria Pode confirmar ser. O processador essa... pode... precisaria confirmar se não é o mesmo, mas eu tenho quase certeza que não é o mesmo. Porque em algum lugar, as duas câmeras são iguais, entende? Né? Tu tem as duas, tu sabe, praticamente iguais. Aonde que tá a diferença ali para dar mais de $500 de diferença no preço dela? Nessas coisinhas, sabe? Tipo, processador um pouquinho mais lento, a falta do segundo slot de cartão, o visor que é um pouquinho menor, menos resolução, né? Mais ou menos por aí. Claro. E o processador, na filmagem, ele faz muita diferença. Ok. No clique nem tanto, quase nada. Porque assim, a câmera não filma em RAW, entende? Sim. Então ela tem que já fazer, processa, né? Ela tem que fazer o código ali, ela mesma. Né? Então isso daí faz uma diferença grande. E duas coisas tem que trabalhar nisso. O processador tem que trabalhar em conjunto com o sensor. Claro. Esse sensor das tuas câmeras, a segunda geração da Fuji, ele é muito lento. Muito lento. Por isso que ele dá muito rolling shooter também. Eu não sei se você chegou a fazer alguma movimento, coisa com movimento, né? Não, ainda não. Ele dá bastante rolling shooter. E é aí que a XT3 entrou e resolveu. Porque a XT3 está super mais rápida. Ela está com um processador quad-core dentro dela. Uau. Né? O da XT2 é dual-core. E o da XT20 eu não tenho informação. Mas esse quad-core, ele é 3 vezes mais rápido do que o da XT2. Para dar conta de tanta informação que vem desse sensor novo de 26. Claro. Que aí tem um rolling shooter muito, muito baixo. Então, para filmagem, se você fosse um cara que filmasse muito, a XT3 daí é a geração que veio para estabilizar a Fuji, como botar ela ali junto com as outras, entende? Por exemplo, ela faz 4K 60 frames por segundo. Uau. Entendeu? Uau. Né? Isso é legal. Tipo, com certeza. Não é nada extraordinário, porque as outras só não estão fazendo a 60 frames por segundo com gravação interna, porque a GH5 faz. Só que você tem que gravar externo. Né? Mas por quê? Porque a GH5 é de 2 anos atrás. E a Panasonic está lançando agora, entende? Então a Panasonic talvez venha com talvez até fazendo 120. Exatamente. O que gera um slow absurdo, né? Que de repente ela vai fazer isso, e daí a Fuji já está antevendo isso, e para não ficar muito para trás, botou lá 60 frames por segundo. Né?
Isso na XT3. Isso na XT3. Né? E daí toda a linha vai acompanhando. Claro, junto, vai acompanhando, sem dúvida. De repente, com essas questões, de repente a XT30 não venha com essa mesma capacidade, porque talvez o processador dela não seja o mesmo. Mas o sensor, com certeza, vai ser o mesmo. Né? Sim. Entendi. Vai ser um processador um pouco mais rápido, mas para poder acompanhar também o sensor, né? Mas faz sentido por ser uma câmera que não é a topo de linha, faz sentido. Então tem essa. E outra, a Panasonic está lançando agora no final do mês a primeira full frame dela. Ela vai sair do micro 4/3. Sim, tava em tempo já, né? Ela vai sair. E esse é um ponto assim, porque eu não sou apegado à marca. Eu comecei com o Nikon na minha vida fotográfica, depois fui para Fuji, agora para Sony. Se a Canon tivesse lançado uma câmera formidável, eu pensaria, mas eu já sabia que não ia ser, sabe? Você já vai acompanhando os rumores ali, eu já sabia que não ia ser grande coisa, nem a da Nikon, nem a da Canon. Mas e daí eu fui para Sony. Mas eu tô para te dizer assim, a única câmera que eu boto fé assim que vai se equiparar da Sony é a da Panasonic. Porque os caras da Panasonic são fantásticos. Já tem essa tradição. Né? Só faltava o sensor grande, né? E tá vindo aí. Me diz uma coisa, na tua opinião, todo esse movimento aí que as grandes marcas, né, estão promovendo no mercado e lançando cada vez algo mais para chamar mais atenção e tal, o que tu imaginas em relação à atual situação, né, que a gente vive não só na fotografia, mas no vídeo também? O mercado brasileiro é um mercado que está sendo muito afetado, principalmente nos eventos sociais, que está a maioria dos profissionais. O que isso pode, digamos assim, ajudar a esses profissionais e o que pode atrapalhar esses profissionais, essa movimentação toda para esses profissionais dessa área, que eu me incluo, né, de eventos sociais. O que tu imagina que esse movimento todo pode resultar de pontos positivos e pontos negativos? Eu acho que o único ponto negativo disso é o mesmo da época da transição do filme para fotografia digital. Teve gente que não conseguiu, entende? Então, umas cabeças mais duras, de repente, vão parar ali um tempo, entende? E não vão conseguir avançar. E aí, assim, eu vejo Nikon e Canon lançando DSLRs tão potentes quanto as mirrorless que eles estão lançando, não tem como. Porque, por exemplo, assim, a EOS R da Canon, a full frame dela, tem 5.000 pontos de foco. 5.000 pontos de foco. Não tem como ter 5.000 pontos de foco em uma DSLR. E aí o rastreio vai ser o mesmo dos objetos? Não tem como ser o mesmo. Então, assim, não vai, entende? Aí daqui a pouco tem gente ali fazendo vídeo com uma movimentação incrível dos elementos e o rastreio acompanhando, e o sujeito que vai estar na DSLR simplesmente não vai ter o mesmo produto para oferecer. E aí ele vai parar de ser competitivo. Claro. E se ele não se antenar, ele vai ficar para trás. E assim, será que isso é uma questão, assim, por exemplo, se a gente for pensar, né, hoje eu estou com equipamento e vou ficar com esse equipamento por X anos. Pelo andar da carruagem, né, qual é o ponto, ou seja, quantos anos daqui para frente o cara pode ficar com o mesmo equipamento sem ter o risco de ter pulado muitas gerações e ter ficado para trás definitivamente? Na tua visão, assim, o que tu acha? A gente tem assim, de 2010, 2011 até 2016, nada aconteceu. Nada. A tecnologia de sensor não avançou praticamente nada e foi uma estagnação geral. Quem trocou de câmera nesse meio tempo não viu grande coisa, né? Exato. Agora, de 2016 para cá, surgiu o sensor BSI, que faz um grande efeito, né? E isso jogou a Sony já um passo adiante, porque ela estava com a tecnologia dela, a principal tecnologia BSI. Tá, e transformando em miúdos isso aí, o que diferencia a tecnologia anterior para essa de sensor? O Dynamic Range, por exemplo.
Por que o Dynamic Range da Nikon, que usa sensor da Sony, e o da Sony eram tão melhores do que a da Canon Mark III? Por causa do BSI. Tá certo. Né? Então, por causa dessa tecnologia que eles conseguiram. E assim, só que isso vale uma troca? Não, isso não valia uma troca. A questão toda que está valendo as trocas não é pela fotografia, é pela filmagem. Entende? Entendi. Então, por que o pessoal está migrando da Canon para a Sony em massa? Por causa da filmagem. Não é tanto por causa da fotografia. O grande ponto da fotografia vai acontecer, eu acho que em 2020, quando vai ser lançados câmeras comerciais Global Shooter. Não vai ter mais a varredura do sensor. Sim. E aí o obturador mecânico deixa de existir. Certo. Entende? Certo. Aí você imagina... Bom, essa é uma informação muito legal, cara. Isso aí realmente é bem interessante. E adivinha quem que tem as melhores patentes disso já? Sony e Panasonic. Sony. Sony e Panasonic, as duas. Entende? Agora, daí, assim, o que isso implica? Primeiro, não tem mais obturação mecânica. Ou seja, sincronismo de flash, direto, acabou. Bota 8000, o flash vai acompanhar. Entendeu? Sensacional. Sem precisar... Sensacional. Sem precisar do HSS, entendeu? Claro. Porque o HSS, ele faz esquentar o flash, ele faz a potência do flash diminuir, porque ele tem que ficar mais tempo de duração para cobrir o espaço da movimentação do obturador, né? Não vai ter mais obturação. É global, pega todos os pixels ao mesmo tempo. Então vai ser uma revolução no flash, assim, uma total, sabe? Vai ter que reaprender tudo sobre flash. E não vai ter obturador mesmo ou vai ter um obturador circular ou alguma coisa Não, vai ter nada. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Na hora que tu faz o clique... Todos os pixels são salvos ao mesmo tempo. Entendi. Mas com a assim, velocidade que você colocou controlada eletronicamente. Sim. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem o obturador para manter o sensor sem ser sensibilizado pela luz. Só na DSLR. Na mirrorless não. Então, continua sendo mesmo parecido com o sistema da mirrorless nesse sentido, da captura da imagem? Continua, só que a mirrorless, para não dar o rolling shooter, em situações extremas de velocidade, você precisa usar a segunda cortina mecânica. Entendi. Então, vem a varredura e vem a segunda cortina mecânica atrás. Ok. Entendeu? Isso porque o sensor vai varrendo a informação. Né? No momento que não precisa mais varrer, aí ele captura tudo a necessidade. ao mesmo tempo. Não importa a velocidade do objeto, ele vai capturar tudo ao mesmo tempo. E isso implica numa outra situação também, assim, que também vai ser outra revolução, que é a seguinte. Imagine um sensor global shooter que consiga fazer 60 frames por segundo. Entende? Porque já é possível 60 frames por segundo agora com o tempo do rolling shooter. Imagina a hora que ele for global. E já tem processadores. O que você vai conseguir fazer? Um HDR de 60 fotografias diferentes sem fantasma, entende? Diretamente na câmera. Você vai ter o dynamic range que você quiser com vários disparos. Entende? Que loucura, cara, isso. Sabe? É o fim do ruído, porque você pode fazer duas fotografias de alto ISO e reduzir o ruído uma da outra. Isso é a revolução final, entendeu? É infinito, possibilidades absurdas. E provavelmente, a minha expectativa é de que o lançamento da primeira câmera comercial desse tipo vai ser da Panasonic durante as Olimpíadas do Japão, né, que é 2020. Uau. Então a gente tem que estar super antenado, né, nesse aspecto, porque isso realmente vai ser um passo significativo na evolução, né, da captura das imagens, né? Vai ser o final, a fronteira final que faltava para a fotografia ser totalmente digital, entende? Cara, que loucura, a gente viveu aqui 20 anos de intermediário entre o analógico, ali com a DSLR ainda muito mecânica, a mirrorless com quase nada mecânico, mas ainda essa obturação final, e o Global Shooter vai fazer acabar com tudo isso. Né? Então... Agora, pra gente que viveu toda essa passagem, né, desde o analógico até chegar nesse
nesse momento da tecnologia aí que tu está prevendo ser lançado daqui 2 anos, é um privilégio, né, cara? Pô, é sensacional, porque é a mesma coisa você tá lá no início da fotografia e daí um dia você tava lá pintando uma placa de vidro com uma emulsão e no dia seguinte a Kodak tava lançando 135. Entende? E não foi muito tempo também, porque a gente pensa isso na história, né? Mas foi pouco tempo ali de transição, talvez os 20 anos aqui que a gente está vivendo de transição, foi 20 anos também nessa época, e quem foi pego também nessa, né? Saiu lá da Brownie e foi para uma grande formato, né? Já pensou? Sem dúvida, se a gente for retroceder esses anos todos aí, acho que uma coisa equivale à outra, né? E é um privilégio também pegar esse momento da fotografia num ponto em alta, né? Porque a fotografia teve um baixo muito, né? Ali na década de 80, década de 70. Com certeza. Fotógrafo era quase mal visto, né? Tipo, fotógrafo profissional era top, mas aquele marginalizado quase. Aquele cara que era meio amador, assim, quando ele chegava com a câmera em algum lugar, todo mundo já virava o rosto, não, sai daqui, fotógrafo, cara chato. Fotógrafo é o cara chato, né? E isso mudou muito, né? E a tecnologia contribuiu para isso porque popularizou, né? Claro. Então, a fotografia nunca teve tão diretamente ligada à vida humana quanto é agora. Sim. Muito próximo e todos os recursos, né, disponíveis, né, muito disponíveis, né, então isso acaba facilitando demais esse processo todo, né, de envolvimento com a fotografia, né, e claro, isso não são só vantagens, né, tem pontos negativos também, a gente sabe bem, mas o que importa é que a fotografia está em alta nesse sentido, né, as pessoas estão muito mais familiarizadas com a fotografia, estão entendendo talvez um pouco melhor do que antigamente o que é uma boa fotografia, apesar de a gente ser bombardeado todos os dias com bilhões de fotografias que em questão de 24 horas já vão ser esquecidas completamente e tem esses dois lados que são completamente opostos, né? Sim, mas tu sabe que eu penso em todas toda a evolução humana, ela parece seguir uma oscilatória, onde você vai para um extremo e depois tu cai para outro extremo e a próxima onda ela vem um pouco mais suave e aí ela vai encontrando um equilíbrio. Então, de repente, a gente teve esse extremo de aversão à fotografia. E daí agora a gente está num alto, mas alto demais, e daqui a pouco talvez as pessoas racionalizem um pouco mais essa... E a coisa fique um pouco mais equilibrada. Porque o sujeito que já pega e antes de comer a comida, sai fazendo 10 fotos, depois passa 20 minutos respondendo os comentários da foto antes de comer... Esse cara já está sendo taxado de chato, sabe? Esse cara já não está mais... Certeza. Ele não é mais o bacana, né? Ele não é mais o legal. E aí vai se ajustando, né? Não, sem dúvida nenhuma. Tomara que isso passe rapidamente, né? A gente torce para isso. Porque as redes sociais já não são mais a mesma coisa que eram, né? Claro, já não tem aquela força toda. E a grande máquina que rodava essa tempestade de fotografias e coisas assim é a rede social, né? E já não é mais, né? Já não está mais aquilo. E está em declínio, né? Continua em declínio. Né? Então... Sem dúvida. Sem dúvida. E me diz uma coisa, Rômulo, pelo que tu vê, assim, no mercado, né, tu entende que a imensa massa, pelo menos a leitura que eu tenho, a imensa massa de fotógrafos que atuam hoje no mercado, que nível de conhecimento a respeito do próprio equipamento ou da tecnologia em si, embutida no equipamento que está usando, né? Que nível de conhecimento essa grande massa tem, na tua opinião, pelo que tu vê aí nos congressos que tu vai, nas palestras que tu vai, etc. E, obviamente nas questões, né? Nos questionamentos que tu recebes, assim. Qual que é a tua visão, cara? Tá baixo, sabe? Porque para a maioria desses fotógrafos que estão começando agora... Fotografia é só um negócio, porque a gente está numa situação de crise no país e de repente o cara lá perdeu o emprego, mas aí ele ganhou uma graninha do acerto, né? E aí compra uma câmera e vai ser fotógrafo, entende? E não é assim, sabe, que funcionam as coisas.
E aí tá essa canibalização de valor, né? Que tem gente aí cobrando R$ 100 por ensaio, né? E daí tem gente que já não valoriza mais o ensaio que cobra 1.000 porque é bom e vale 1.000 porque tem um outro que faz a 100. Mas eu vejo isso muito mais uma situação de reflexo da crise que a Sim. gente vive, Do não que só, propriamente do movimento da fotografia em si, né? não só Entendi. econômica, mas cultural no Brasil, né? Essa crise cultural que é reflexo da crise econômica, porque uma coisa vai Lógico. puxando com a outra, né? Porque o cara, em vez de ele gastar com um livro, ele gasta todo o dinheiro que ele tem com a câmera. Entende? Então Sim. ele passa a não estudar mais. E aí ele mal começou a fotografar, ele já começa a fazer vídeo no YouTube para ensinar os outros a fotografar, entendeu? Sim, é uma coisa muito louca, né? Porque o que eu vejo, cara, é o seguinte: de alguma forma, existe em alguns momentos, não só da carreira do fotógrafo, mas também em alguns momentos no próprio job que aquele fotógrafo está executando, que a vivência e a experiência que teve, não só aqueles fotógrafos que vieram do analógico, mas que vieram com o conhecimento, né, com uma base maior, sem dúvida nenhuma tem maiores possibilidades de resolver determinadas situações do que aquele fotógrafo que começou já com o analógico, não buscou a base e que tenta resolver as questões à medida que elas aparecem, né? Essa relação é uma relação que, sem dúvida nenhuma, faz diferença. Qual é a tua opinião a respeito disso? Por exemplo, tu começou com analógico também, né? Tu teve experiência de anos com a fotografia analógica, né? Eu também comecei a fotografar com analógico. O que essa experiência da época de quem começou com analógico, esse conhecimento pode trazer hoje, atualmente, né, nos dias de hoje, de benefícios em relação a quem começou com digital, mas não buscou essa base? Eu acho que principalmente uma racionalização sobre a produção, sabe? Porque a gente pensava muito antes de fotografar, né? A gente pensava muito, porque era suado gastar o filme, né? Pô, era suado. Quando você errava um negócio, você percebia que você tinha perdido o filme todo, você chorava, né? Porque aí tu já tinha gastado com a revelação, aí você já tinha gastado com o filme, e outro, você perdeu o que você tentou fazer e, né? Acontecia com os melhores fotógrafos de perder, né? Filme. Com certeza. Né? E então eu acho que isso daí trouxe uma experiência para essa geração que é impossível você recriar hoje em dia, porque o sujeito faz 1 milhão de fotos. Eu vi gente ali falando comigo, né, atendo todo tipo de profissional e de gente iniciando que vem me perguntar coisas, falando que faz 15 mil fotos em um evento para depois entregar 500 para o cliente. 15 mil fotos para entregar 500. Eu já ouvi também. 15 mil fotos em 4 eventos, tu queima todo o obturador da tua câmera e você vai comprar outra câmera, tipo, ela pode estourar ali, entende? Como? Sabe? Na verdade, assim, um evento, 5 mil fotos, a não ser que seja um evento de 5 mil pessoas e um retrato por... já é muito, entende? Já é muito, porque quem é que vai parar para ver 5 mil fotos de um evento? Então, sem dúvida. Essa racionalização, eu acho que é algo que não tem como... não tem como ter paralelo. Agora, por essa época pré-digital ser uma época um pouco de baixa da fotografia, eu vejo que muitos fotógrafos dessa época também não tinham grandes conhecimentos porque não existia uma movimentação da cultura fotográfica. Muita coisa tinha sido esquecida, sabe? Muitos conceitos que são super fundamentais tu conhecer, por exemplo, que o tamanho da mídia da fotografia do original é o que importa para a qualidade. Essas coisas foram esquecidas porque
na década de a informação não circulava, né? Não Da circulava. forma como circula hoje, né? Ou seja, eu me lembro muito bem, para adquirir conhecimento e buscar técnicas e, sabe, conhecer novos equipamentos ou acessórios, era muito difícil. Os fotógrafos não se conversavam, existia uma panelinha lá que se discutia assuntos sobre fotografia, mas assim, quem estava de fora tinha muita dificuldade de acessar a informação, né? Não é como hoje, né? E, por exemplo, com relação a isso que tu acabou de falar, das 15 mil fotos, do absurdo que é, de produzir tanta coisa, tem dois aspectos que eu acho muito importantes. A fotografia digital, por um lado, possibilitou aos fotógrafos se aprofundarem no sentido de buscar os momentos, de buscar os instantâneos, né? Aumentou essa possibilidade de busca. Agora, a consciência do fotógrafo a respeito dessa captura, ou seja, dessas sequências infinitas que acontecem durante o evento, é o que eu acho que precisa ser considerado, porque assim, eu não vejo problema nenhum do fotógrafo que é comprometido com o momento, né, com, digamos, o momento decisivo, né, da fotografia, o cara que é comprometido em capturar isso, eu não vejo problema nenhum do cara estar em cima de uma cena, de algo que está acontecendo na frente dele, e ele perceber que é aquele momento para fotografar, e ele fazer 5, 6 disparos, 10 disparos, e 5 segundos depois acontece esse momento decisivo, ele fazer mais 10 disparos. Não Sim. tem problema. A questão é justamente como que é o processo de disparos do fotógrafo, entende? Eu acho que disparar muito em determinados momentos, eu acho que ela é importante. Agora, disparar muito o tempo todo é que eu discuto, que eu acho que é o ponto que a gente precisa considerar e não ser tão, digamos assim, tão radical, né? Eu acho que o ponto em que a gente precisa entender é como que se chegou naquele número, né? Poxa, 15 mil fotos, para mim, por número, é um absurdo. É um absurdo. Só para absurdo. Você gerenciar isso, Curar, eu nem tô falando de editar, uma curadoria, né? Só para fazer a curadoria, isso daí já é um absurdo o tempo que vai gastar depois. Exatamente. Agora, se dentro dessas 15 mil, né, que é um absurdo de número, né, a gente encontrar fotos absolutamente incríveis que em cada sequência que ele disparou fazia sentido e ter realmente aquele momento decisivo capturado, aí eu começo a ponderar. O problema é tu disparar o tempo todo enlouquecidamente. Aí é uma questão que a gente precisa realmente rever, né? Então, eu, por exemplo, eu volto de um casamento com uma média de 5 mil fotos. Essa é a minha média, né? E tem sequências que fazem sentido e tem sequências que não fazem sentido nenhum. Então é isso que a gente procura discutir, que a gente procura analisar, para justamente entender que os disparos, as sequências realmente tenham alguma imagem ali naquele meio que foi o motivo para fazer essa sequência de disparos, né? Eu acho que isso, no momento que a gente percorre esse caminho, a gente está entendendo que a fotografia digital realmente veio para nos ajudar nesse sentido, né? Sim. Agora, simplesmente banalizar e sair disparando, aí é complicado. Porque a defesa da mirrorless, dessa tecnologia, é justamente a facilidade que ele te traz. Porque por que você vai usar um negócio que te poda, que complica a tua vida, se você tem uma ferramenta que é melhor, né? Mas o caso é que você tem que ter critério para usar essa ferramenta, não é? Isso. Você tem que ter justamente o critério, porque você tem fotógrafo aí que está filmando o evento. Exato, ao invés de fotografar. Em 4K e depois tirando o frame. Exato. Entende? Isso é muito ruim. Eu não sei até que ponto isso é tão ruim assim. Se o cara está fazendo mais vídeo e menos fotografia, é uma ferramenta, está usando como uma ferramenta. Agora sim, eu não sei escolher o momento, então eu vou momentar tudo. Eu vou colher tudo que tem. Vou correr tudo que tem e depois eu lá em casa, quando eu não estiver suando frio, aí eu vejo o que dá para salvar.
Esse que é o problema, entende? Esse é terrível, né? E aí você joga, porque pro público, de repente, isso não vai sentir tanta diferença assim, porque as pessoas são razoavelmente leigas, né? Exato. Então, às vezes o cara vai contratar um sujeito que faz um trabalho assim, desses, e que só conseguiu apresentar alguma coisa porque tirou 15 mil fotos para depois entregar 500, e porque cobrou mais barato do que o outro que, né, queria fazer isso. Agora, qual é o nível de risco disso, né? Porque sim. Né, o risco é muito grande. O casamento é uma situação única. Né? Sim. Então, como que você valoriza? Como que o mercado vai valorizar esse profissional que realmente sabe o que está fazendo? Né? Mensurar isso é muito difícil, né? Esse é um ponto difícil. É uma questão muito difícil. Inclusive, eu acho que esse é um ponto que dificilmente vai acontecer do cliente final ter essa noção exata, né? É difícil. O que vai acontecer é o que acontece hoje. As imagens vão sendo postadas nas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E as pessoas, de alguma forma, avaliam esse profissional através dessas imagens que são postadas, né? Ou seja, gostei dessas imagens que o cara postou. Eu acho que esse cara é um cara legal para fotografar meu casamento. Essa é a relação que existe hoje e eu acho que não vai mudar. Né? Acho que vai continuar sendo. Agora, a forma com que esse profissional consegue chegar nesse resultado, aí cada um tem a sua forma, né? Eu acho que ficar martelando muito nesse sentido, talvez a gente não chegue num resultado que a gente espera. Então, é importante a gente considerar e ponderar, é importante a gente falar, é importante. Agora, se lá na frente isso vai resultar em algo que a gente considera legal, certo, ou sei lá, errado, a gente não sabe. O importante é que a gente está aqui para dividir, né? Dividir essas experiências, dividir essas dúvidas, muitas vezes, e fazer a discussão se aprofundar. Sim, na verdade, isso que é bacana. Nem é uma questão de certo ou errado, né? Porque a gente não está falando isso para... Por exemplo, eu não falo isso para denegrir o fotógrafo que está praticando essa irracionalidade. Eu estou dizendo isso para ele saber que existe vida além disso, sabe? Sim, sem dúvida. Que você pode avançar além disso. Que vai te dar menos trabalho, na edição, de repente você vai conseguir melhorar o produto. E não do tipo, você é um fotógrafo ruim porque você faz 15 mil fotos, então desiste e vai comprar um carro e vai ser Uber. Não é isso que eu estou dizendo. Né? O que eu digo é, tu tá aí, tu tá conseguindo vender, as pessoas estão gostando da tua foto, se dedica mais a aprimorar e tira a tua dependência do equipamento, né? Aumenta a tua cultura e tira a dependência do equipamento. Claro, não. E outro aspecto que também faz parte de todo esse contexto, e é importantíssimo porque a gente está falando de evolução de equipamento e investimentos, e isso tudo faz parte do custo que o cara vai ter que calcular para poder vender o trabalho dele, né? Nesse aspecto, a quantidade de fotos, sem dúvida nenhuma, é um componente no custo que é diretamente ligado à depreciação do equipamento, né? Ou seja, quanto mais cliques tu faz em cada evento, menos vai durar o equipamento, mais rápido tu vai ter que trocar, e o fator de amortização desse equipamento vai ter que ser diferente daquele que não faz tantas fotos assim. Nesse sentido, como é que estão as mirrorless? Assim, a expectativa de vida dessas câmeras em relação a durabilidade, o que tu tem visto em relação a isso, cara? Então, a mirrorless, você usa a obturação eletrônica, ela é infinita, né? Teoricamente, né? Sim. Agora, por exemplo, a tua geração da tua câmera, você consegue usar eletrônica o tempo todo? Não consegue porque o sensor é lento. Isso. Vai distorcer. Mas daí... As Sonys atuais, por exemplo, ou essa XT3, ela não tem um sensor lento. Ela já consegue resolver bem. E aí você pode disparar, não tem movimentação nenhuma, não tem o que desgasta. Entende? Tá certo. Então, perfeito. Na verdade, até na DSLR, esse negócio de contagem de clique, uma coisa até que eu fiz um vídeo esses tempos aqui para Fotos TV. Sim. Porque assim, você ligou
a câmera e ligou o modo de vídeo. O espelho e o obturador mexe, não conta como um clique. Sim, Entendeu? sim, claro. E daí claro. você tem 0 cliques na tua câmera, mas você ligou e desligou 100 mil vezes o modo de vídeo. Ela tem 100 mil cliques, mas você faz aquela conta para aquelas pessoas que perguntam a hora que você vai vender, não, tá 0, entende? Tá zerada. Tá zerada. Entendeu? Tem lá então, 1.500 cliques. esse negócio dos cliques é uma coisa que, na época que as câmeras não filmavam, era uma coisa que valia a contagem. Mas isso já faz uns 10 anos que não faz mais sentido. É verdade, agora, a depreciação do equipamento acontece pela evolução tecnológica. Sim. Né? Sim. Por exemplo, se você espera demais para trocar o equipamento, na hora que você vai tentar vender, ninguém quer comprar. Isso. Entende? Isso. Então isso tem que estar na conta, sendo mirrorless, sendo DSLR, muito mais importante do que o número de cliques. Com certeza. Né? Agora, e aí a gente pode considerar o quê? Um período de 2 anos? Eu acho que 2 anos é o período de lançamento. Então, por exemplo, assim, acabou de ser lançada essas câmeras da Canon e da Nikon. Né? Se tu comprar elas agora, você vai passar 4 anos com elas e quando for vender daqui 4 anos vai estar ok. Porque no meio do caminho, de repente, em 2 anos vai ter o outro lançamento. Mas se você esperar mais de 4 anos, vai ter 2 gerações. E aí... Sim, aí a distância fica muito grande. Aí a distância fica muito grande. A tecnológica, né? A distância tecnológica e, consequentemente, o valor de revenda do teu equipamento já não vai ser mais aquilo tudo, vai ser quase 0. Vai ser quase 0. E ainda mais se realmente se confirmar essa expectativa da revolução do Global Shooter. Claro. Aí mesmo? Não, a hora que lançou o Global Shooter, você acompanha os reviews, dá uma analisada se não tem nenhum defeito crônico. Vende tua câmera e pula porque morreu. O restante da fotografia, o que ficou para trás, vai ser sepultado. Passado. Muito passado. Muito passado. Ou bota na tua prateleira, que nem você fez ali, ó, com aquela TLR. Isso aí. Bota ali e deixa e faz um museuzinho, porque a coisa vai ser tão diferente que não tem como. Aí. Ou seja, Rômulo, se a gente pudesse deixar um conselho para essa galera que está ouvindo a gente, talvez seja, vai guardando as moedinhas no porquinho aí de casa, porque daqui 2 anos você vai ser obrigado a quebrar esse porquinho e pegar uma Global Shooter, é isso? Quem está começando agora, eu diria assim, o sujeito está começando. Eu estou indo aprender, eu estou indo ser assistente do fotógrafo tal, né? Estou indo ser assistente do Maeda. Compra a câmera mais barata possível que seja possível você trabalhar. Não investe muita coisa. Claro, entende? claro. Porque porque vai se perder, o valor vai ter vai ser uma desvalorização absurda em pouco tempo. E dá um passo de cada vez, né? Tem um monte de gente que chega para mim e fala assim, eu queria começar na fotografia. Que equipamento, que câmera eu compro? Eu estou pensando na 6D, eu estou pensando na coisa, eu pergunto para a pessoa, você já faz foto com o teu celular? Cadê teu portfólio que você faz com o teu celular? Boa. Começa com o celular, boa. Você já está com o negócio ali, não vai gastar nada. Claro. Não, mas com o celular eu não sei fazer foto boa. Não, então vai fazer outra coisa da vida, meu amigo, porque se você não sabe fotografar com o celular, não vai ser com uma full frame que você vai saber. E esse é um ponto muito interessante que tu falou, cara, porque assim, por um bom tempo eu exercitava composição e o meu olhar com as fotos de celular, porque é um equipamento restrito em termos de recursos, né? Então você tem aquilo ali e resolve com aquilo ali. E não tem exercício melhor do que tu sair fotografando com um equipamento com pouquíssimos recursos, porque daí tu acaba... exatamente, porque aí tu realmente vai exercitar aquilo que tu tem intenção, que é o teu olhar, que é a tua composição, que é o momento e etc, né? Muito legal. Eu acho que daí que é uma das coisas assim que fez a geração dos analógicos ser tão interessante, né? A gente ter tantos clássicos, porque você tinha essa limitação e você tinha que sobrepor ela. E ao mesmo tempo você tinha o medo de errar, porque se você errasse, você nem saberia na hora se você errou ou não. Exato. Então, a gente estava sempre com a faca no pescoço quando estava tentando inovar e ao mesmo tempo estava tentando se controlar. Isso criou uma geração de fotógrafos que agora, na era digital, imagina, por exemplo, o Ansel Adams
conseguindo fotografar Meu Deus. com uma médio formato digital agora, né? Aliás, Seria a glória. Fuji vai lançar uma câmera rangefinder mirrorless com o sensor de 50 megapixels médio formato a $3.000, $4.000. Não é possível, cara. Dia 20, Não é 20 possível. desse mês. Meu Então já tem Deus a do cara céu. dela. É a mesma EX3, Sim. só que colocado com o sensor médio formato. Não E é possível. o anúncio também vai vir com a primeira Fuji da linha S. Essa vai ser a linha R. Sim. G50 R vai ser a rangefinder. E S Uau. é a que era antes, né? Sim, Com sim. um sensor da Sony BSI de 100 megapixels. Uau! Que loucura, cara. Que loucura, né? Vamos ter que trocar todos os nossos computadores, botar 50 vezes mais Loucura. memória RAM. É uma loucura, cara. Não para, não Uma tem loucura. fim. Não tem fim. Não Bom, tem fim. quando fotografava com analógico, eu me lembro bem. Com analógico, eu me lembro bem. Eu fazia 20 rolos de filme num casamento. Quando eu fazia 20 era muito, na verdade. Sim. Né? Então, aquela coisa de você não ter a certeza absoluta do que está fazendo, te deixa também. Se por um lado era legal porque você tinha que saber exatamente o que você estava fazendo e por isso, por esse fato já era o suficiente de não ter tantos fotógrafos tantas pessoas se aventurando nesse mercado e não saturando como existe hoje. Por outro lado, né, você tinha algumas limitações até para arriscar, né? Você arriscava bem menos naquela época. Né? Eu me lembro bem. E assim, por exemplo, a gente vai ter então uma corrida do tamanho de sensor agora, e daí vamos ter que trocar computador e coisa assim, mas se você pensar bem, existia não uma corrida, mas uma coexistência em que cada nicho estava inserido dentro dele na época do filme. Porque assim, não sei se tu revelava teus próprios filmes, chegou a ter revelador. PB sim. Teu ampliador era 35 milímetros. Isso. Se você quisesse fazer grande formato nele. O meu ampliador tinha condensador até 6x7, então até 6x7. era possível. Mas grande formato mais do que isso não. Não, mais do que isso. Médio formato, sim. Entendeu? Teu computador hoje consegue dar conta de uma imagem RAW full frame verdade, de 50 megapixels? Consegue. Vai conseguir de 100 megapixels? De repente tu vai precisar de um computador maior. Tu tá certo. Né? Bem colocado. A história se repete sempre. Claro, esse é um negócio que a gente tem que ter em mente. A história sempre está se repetindo e a gente tem que saber se colocar. Até que ponto, para ti, por exemplo, essa média formato seria incrível? Né? Bom, de repente, para você fazer essas tuas fotografias mais autorais do casamento, seria incrível ter uma média formato. Mas você teria que ter uma APS ou uma full frame para fazer aquela batida direta, porque... Claro. Perfeito. É isso. E daí o pessoal vai ficar sonhando agora com um sensor maior, porque daí full frame já é coisa do passado. Não, tem que saber até que ponto vai... Né? Exatamente. Até porque na época do analógico também existia 4x5 polegadas que te entregavam uma imagem impressionante, incrível, mas tinha 35 também, ou seja, tudo vai se adaptar, todo o equipamento vai se adaptar na medida do que tu precisa. Então, assim, não que você não possa fotografar com uma médio formato ou uma grande formato um casamento. Não é. A questão é que você tem algumas responsabilidades quando está fotografando um casamento que muitas vezes não é possível estar trabalhando com uma câmera tão lenta, né, tão pesada e tal, né, que necessita de uma estabilização e que daí precisa ter um tripé e etc. Então, continua ainda o bom senso sendo o melhor caminho para seguir, né? O bom senso, sempre trabalhar com o bom senso, exatamente. E o conhecimento, saber a junção desses dois. Se você conhece tudo que tem, sabe qual é que é a diferença, o que um sensor maior dá, o que a mirrorless dá, aí você racionaliza a coisa e decide por conta própria, né? Perfeito. Isso aí. Certo? Certíssimo. Legal conversar contigo. Espero que a gente consiga fazer umas saídas aí, testar uns flashes. Vamos combinar. Esse AD200 aí me interessa muito, essa brincadeira. E se a gente for pensar que daqui 2 anos a gente vai ter uma Global Shooter na mão,
os nossos flashzinhos de guia 42 aí vão resolver a parada, hein, cara? Só que não vai ser os mesmos. Porque o não tempo vão de ser os disparo mesmos. dele vai ser... É diferente, vai ter que reduzir o exato. tempo de disparo para aproveitar toda a potência. Aí já é outra tecnologia que tem que estar envolvida, não é isso? É, isso aí. É verdade. Viu implica só? tudo. A gente acha que é só um ponto que é o suficiente mudar e não considera o outro, né? Eu fiz essa linha de raciocínio e aí a tua correção cai perfeitamente nesse caso. Legal. Mas você vai ter o que um AD200 faz num flash desse tamaninho, assim. Exato. Menor ainda. Entende? E isso vai ser incrível. Né? Mas primeiro tem que ter o Global Shooter, depois os caras vão fazer o flash pequenininho. Eu acho que na sequência eles vão fazer sem dúvida nenhuma, ou se não estão já desenvolvendo isso, né? Mais uma vez, sorte da nossa geração que pode acompanhar tanta novidade, tanta coisa legal acontecendo. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Legal, é isso aí. Então, obrigado. Valeu. Imagina. Quer dar um tchauzinho para o pessoal de casa? Galera, obrigado por ter assistido esse nosso papo aí. Eu acho que em algum momento deve ter sido proveitoso e a gente se vê qualquer hora dessas aí. Valeu, brigadão. Legal esses papos, né? Eu vou tentar fazer mais vezes isso. Quero convidar vocês que aí continuaram assistindo a gente a conhecer o curso de mirrorless que tem na plataforma da Fotos TV. Você tem 7 dias para experimentar a plataforma, todos os cursos que a gente faz. E lá tem um curso sobre câmera mirrorless, sobre o uso delas. Também aproveitem e deem uma olhada na loja Fotos, que tem o livro Mirrorless, a evolução das câmeras fotográficas. E fica aí com a gente para os próximos. Se tiverem sugestão de alguém que vocês queiram ver aqui conversando comigo, manda aí nos comentários. Se gostou, manda algum comentário, deixa um like e se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. Beleza? Até o próximo. Tchau!